A Globo News teve acesso com exclusividade a um levantamento que mostra que desde 1998, apenas 244 processos de racismo e injúria racial foram julgados em todo o estado do Rio de Janeiro. Muito pouco se comparado com os frequentes casos que, infelizmente, ainda são registrados todos os dias. Sobre isso, eu converso agora com o nosso repórter Diego Sarza. Ele vai dar uma média para a gente aí, comentar com a gente, que dá uma média de 8 casos julgados por ano, né, Diego? É muito pouco, mas a gente sabe que é um processo de educação, é um processo de entender que é crime, é um processo de denunciar, de perder o medo e da sociedade também cobrar que esse tipo de coisa não aconteça mais. É isso, Aline. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha aqui a edição das 10. Eu conversei com algumas pessoas fazendo essa reportagem que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Nas ruas, conversei com algumas pessoas que se consideram negras, pardas. Muitas relatam aí momentos em que se sentiram ofendidas, agredidas, ou num comércio, por não ser tratada da mesma maneira que os demais consumidores, ou até por ser apontada como criminosa por ter supostamente furtado algo que não aconteceu. Muitas são desestimuladas em todo esse processo a seguir com a denúncia, já na delegacia, ou então com a demora mesmo do encaminhamento de todo o processo. A gente vê esse número desde 88, ou seja, quase 30 anos, média de 8 por ano. Racismo e injúria racial, vale a gente fazer uma diferenciação. Racismo seria contra a coletividade, injúria racial, uma espécie de agressão, ofensa destinada a uma pessoa. Bom, a gente preparou uma reportagem, então, que trata um pouco sobre esse assunto e também tratou com alguns personagens, com algumas pessoas que passaram por situações aí em que se sentiram ofendidas e procuraram a delegacia, só que não foram aí atendidas, não conseguiram dar prosseguimento nas suas denúncias. Vamos ver a reportagem. Em 2009, eu adentrei a loja da Visconde de Pirajá, fiz uma compra de uma camisa, troquei a camisa após pagá-la, troquei a camisa no interior da loja, no provador da loja, e ao sair o segurança me abordou fisicamente. Ele segurou o meu braço enquanto eu ainda estava no telefone, me segurou até que terminasse a ligação, enquanto eu gritava e falava que ele não poderia me abordar daquela forma. E ao terminar a ligação, ele me questionou por que eu estava nervosa e sinalizou que eu tinha sido vista furtando um produto. A Mariama decidiu levar o caso adiante, mas estava grávida. Ela conta que só foi chamada para prestar depoimento quando o bebê nasceu. No momento em que eu fui chamada, eu não podia mais comparecer porque eu tive o meu filho no dia que estava agendado. E infelizmente o processo foi arquivado por não comparecimento de ambas as partes. Nem eu, mesmo com a justificativa, nem eles tiveram interesse em ir. E mais ou menos um ano depois do ocorrido, que foi em aproximadamente janeiro, fevereiro de 2009, mais de um ano depois, o processo foi arquivado. A Constituição de 88 tornou o racismo crime inafiançável e que não prescreve. O Código Penal também tipificou o crime de injúria racial, que é quando alguém usa de palavras depreciativas à raça ou à cor da vítima com a intenção de ofender. Só que desde então, apenas 244 processos de racismo e injúria foram julgados no Rio de Janeiro. Enquanto isso, no mesmo período, foram julgados quase 6.000 casos de violência contra a mulher no estado. Para este professor de Direito, a sensação de impunidade causada pelo baixo número de pessoas efetivamente punidas incentiva práticas racistas. Hoje, quem pratica um crime de racismo, ou seja, injúria racial, no máximo ficaria preso 3 anos, ou seja, não fica preso. O racista hoje no Brasil fica impune na área criminal. Na esfera civil, o Poder Judiciário, quando condena com indenizações mínimas. Não pesa no bolso do racista, hoje no Brasil, uma indenização. Então, vale a pena ser racista no Brasil hoje. E dos poucos casos julgados, quase 40% foram considerados improcedentes pela Justiça na área civil. Já na área criminal, os réus foram absolvidos em 24% dos casos. Só 4 casos de racismo foram julgados ao longo de todo o ano de 2017 no Rio de Janeiro. Os dados são do próprio Tribunal de Justiça do Estado. E em todo o ano passado, só 8 processos de racismo foram julgados. Nas ruas, são muitos os relatos de pessoas negras que sofreram algum tipo de ofensa racista. Me chamou de macaca, saci pererê,
e outras coisas. Chamei o rapaz do gás, já passei por isso. Aí ele toca a campainha, aí eu abro, ele pergunta, a dona de casa, podia falar com a dona da casa? Aí eu, poxa, sou eu. Na semana passada, um caso de ofensas racistas ganhou grande repercussão. Pela terceira vez, o ator Bruno Galhaço foi à delegacia para prestar queixa por uma ofensa contra a filha dele na internet. Num vídeo, essa brasileira que mora no Canadá xingou e ofendeu a criança pelo fato de ela ser negra. Cara, eu acho que o que qualquer ser humano decente sentiria, né? Tristeza, uma sensação de impotência, covardia, né? É uma criança. O que eu espero que aconteça é justiça. Acho que é por isso que eu estou aqui, né? Como pai, como cidadão. É crime. E ela precisa pagar pelo que ela fez. Ela é uma criminosa. Em todo o país, a população que se declara negra ou parda cresceu nos últimos 4 anos e representa quase 55% dos brasileiros. Só que mesmo assim, ainda é preciso avançar quando o assunto é igualdade de direitos. Se a Constituição entrou em vigor em 88, se a lei contra o racismo começa em 1989 e até agora nós só conseguimos levar ao fim e a cabo 244 processos diante de centenas, milhares de denúncias, isso significa que o judiciário tem sido a principal barreira na justiça racial. Eu vou continuar sendo a vítima desse tipo de comportamento por causa de um estereótipo, por causa da cor da minha pele. Eu vou continuar sendo tratada, desrespeitada. Acho que é a palavra que melhor identifica, assim, você se sentir desrespeitada, invadida. Acho que a frustração é uma delas também, mas o desrespeito é enorme. Pois é, a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora ao vivo. Quem está aqui ao meu lado é o advogado Humberto Adame, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, da OAB Nacional e também aqui do Rio de Janeiro. Presidente, queria falar com o senhor sobre esse número, 244 casos em quase 30 anos. Por que tão poucos julgados aqui no estado do Rio? Primeiro, havia pouca denúncia. Há uma dificuldade de registro dos boletins de ocorrência nas delegacias, poucas ações ajuizadas pelas defensorias públicas e poucas ações ajuizadas pelas próprias partes através de advogados. O procedimento de investigação é também complicado, é demorado e acaba também no ajuizamento dessas ações com poucas ações, poucas ações chegando ao final, o que é difícil também. Muitas vezes também há problemas das provas e poucas condenações. Mas o importante é se atentar para que cresceu bastante o número de denúncias. Isso é um fato positivo. Nos últimos 5 anos aumentou bastante. É um fato positivo para se ver que a pessoa está se empoderando, a discriminação racial passou a ser repudiada, rejeitada e a própria população negra passou a tomar para si a defesa desses seus direitos próprios. Então, isso é saudável. É preciso também aperfeiçoar a legislação. Uma legislação que só pensa na prisão acaba nisso, porque a cadeia já está cheia e você tem um cardápio muito grande de crimes que são cometidos Agora, quais alternativas? A prisão não seria eficaz, mas como tornar o comportamento, enfim, que a pessoa pense 2 vezes antes de agir, ter essa prática racista? Né? Primeiro, precisa ter eficiência na investigação e os processos têm que chegar até o final. Mas eu penso que é preciso aperfeiçoar a legislação para não apenas a prisão. A cadeia já está muito cheia. Você tem crimes de estupro, crimes de atentados contra a vida, de assassinatos, crimes de infanticídio, de atentados contra a mulher. E você acaba o delegado sopesando menos os crimes de racismo. É preciso, então, não minorar, mas ter alternativas à prisão que possam repreender o crime de racismo e da injúria racial
lembrando que a injúria racial é contra um indivíduo e o racismo é contra um coletivo, é preciso ter a resposta para esses crimes e também, no dano moral, a aplicação de um conceito norte-americano de punitive damage. Aqui você tem o dano moral e o dano material. E muitas vezes o dano moral não vai muito além porque há uma jurisprudência do enriquecimento ilícito. Então, aquela indenização não pode causar enriquecimento à parte ofendida. E nos Estados Unidos você tem um punitive damage, aquele que pode aumentar, se o bolso é grande, a punição deve ser maior, para que ele sinta a dor da punição material. É preciso trazer isso, como o professor Peixinho falou na reportagem, as sentenças de racismo são muito pequenas. Penso que isso talvez esteja no psique na cabeça dos magistrados, que é um crime menor, porque por isso a OAB está pedindo que a lei de história da África e cultura afro-brasileira seja também dada como matéria obrigatória nas faculdades de Direito. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Globo News. Precisamos avançar então na legislação e na cultura também, né? Tentar reverter um pouco dessa cultura racista, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, né, Aline e Heloísa? Certamente, e é bem isso que o nosso entrevistado falou, né? Às vezes, quando dói no bolso, acaba prevenindo também. Muito obrigada.